Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a contar caracteres da célula. Eu tenho aqui um arquivo com 3 planilhas. Vamos fazer 3 exemplos de contagem de caracteres. O primeiro é um exemplo simples, contando os caracteres da célula. No segundo, nós vamos contar as palavras. E no terceiro, vamos usar uma contagem específica. Por exemplo, contar quantas letras A aparecem no texto, enfim, outros caracteres também. Mas a ideia aqui é fazer uma contagem específica. Então vamos ao primeiro exemplo, onde eu vou usar a função numCharact, ele é o elemento principal dessa aula aqui, para contar os caracteres. Então vou aqui na célula D4, guia fórmulas, texto, numCharact. Só tem um argumento, que é o texto. Eu vou clicar na célula e clicar em OK. Eu tenho um total de 25 caracteres. Um detalhe é o seguinte. Pode ser que você importou essa informação de algum lugar para o Excel e veio com algumas coisas, como por exemplo um espaço no final, um espaço a mais. Essa contagem de caracteres leva em consideração esses espaços. Então, se eu tenho um espaço no final aqui, onde a gente não consegue ver, mas ele vai contar. Ou, se você conseguir ver também um espaço a mais aqui, ele vai contar também, né? Então, ou seja, existe uma contagem de caracteres de todos eles, mas eu quero me certificar de que eu vou contar somente os que importam, eliminando esses espaços adicionais. O que eu posso fazer aqui é usar a função arrumar. Então, dentro do numCharact, a gente usa o arrumar. Está aqui. O arrumar vai tirar esses espaços adicionais e a gente vai ter certeza que vai contar somente o que importa ali, sem esses espaços adicionais. Puxando aqui, eu tenho o total de caracteres de cada célula. Bem simples. Para o segundo exemplo, nós vamos utilizar uma contagem de palavras. E aí a lógica é a seguinte: contar todos os caracteres, como fizemos anteriormente, depois contar os caracteres sem o espaço e depois subtrair. A gente vai ter o resultado desta subtração sendo o total de palavras. Tem um detalhezinho no final que eu vou mostrar. Então vamos lá. Seguindo aqui a mesma coisa que fizemos anteriormente, vamos usar o numCharact. Eu já posso usar aqui o arrumar, abrir e fechar parênteses, entrar aqui no arrumar e clicar na célula. 25. Aqui do lado eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função substituir para substituir os espaços por nada. A gente vai tirar os espaços da célula. Então eu venho aqui no texto e vou em substituir. Mesmo conceito aqui, usar o arrumar para a gente arrumar a célula, não correr o risco de ficar utilizando os espaços adicionais. Então, tenho aqui o texto arrumado. E no substituir, eu vou dizer o seguinte, qual é o texto antigo? É o espaço. Vou colocar o espaço aqui, ele já vai colocar entre aspas. Isso porque eu estou usando essa caixa. Se você fizer a fórmula digitando, você precisa digitar as aspas. E aqui eu vou abrir e fechar aspas, sem nada dentro aqui das aspas. Com isso a gente elimina os espaços, substitui por nada. Clico em OK. O resultado é o nome sem os espaços. E aí eu vou contar agora esses caracteres aqui, que é o nome sem espaços. Então no começo, depois do sinal de igual, eu coloco o numCharact e fecho no final, o parênteses. Enter. Com isso eu tenho a quantidade de caracteres do texto sem os espaços, 22. Vou pegar essa fórmula aqui, vou copiar, Ctrl C, ESC, venho aqui na nossa primeira fórmula, coloco um sinal de menos aqui, Ctrl V, Enter. Observa o seguinte, 3, eu tenho o resultado 3. Esse resultado, são os espaços entre as palavras, só que a última palavra não tem espaço. Até porque se tiver, a gente vai tirar com o arrumar, né? O arrumar serve para isso, para tirar esses espaços adicionais. Só que a gente vai ter que somar 1, porque ele não conta essa última palavra, só os espaços entre as palavras. Então, no final da fórmula, a gente faz um mais 1 aqui.
Com isso, eu tenho um total de 4 palavras, né, corretamente. Os espaços aqui 3, mais a última 4. Puxando aqui na alça, a gente vai ter o total de palavras das células. Vou apagar aqui, que foi só uma fórmula auxiliar. E para o último exemplo, nós vamos utilizar um conceito parecido aqui de substituição de caracteres, só que agora eu quero contar uma letra específica. Por exemplo, a letra A. Saber quantos caracteres tem, quantas letras A tem em determinada célula. E a gente vai usar um conceito parecido, só que em vez de substituir o espaço, a gente substitui o caractere em questão. Então vamos usar o mesmo conceito aqui, texto. A gente tem um no character, daqui. Vou fazer separado aqui novamente, ó, texto substituir. Texto é esse aqui. Agora eu vou substituir letra A. Vou colocar uma letra A minúscula. Novo texto, nada. 2 aspas. Ok. Observa que eu tenho o nome sem a letra A. Letra A minúscula. Tem uma maiúscula aqui também. Então depois eu vou mostrar como é que a gente faz para contar mais de um caractere. A princípio vamos deixar esse daqui. Então se eu pego agora e conto essa quantidade de informação aqui do substituir, ó, em um caractere, abro e fecho parênteses, eu tenho 23. Então a gente pega essa fórmula aqui, como fizemos anteriormente, copia, ESC, vem aqui, coloca um sinal de subtração, Ctrl V para colar. Ele vai me dizer o seguinte, ó, que eu tenho 2 vezes repetindo a letra A. Tá certo? Letra A minúscula. Só que se eu quisesse agora também pegar a letra A maiúscula que tem aqui. Aqui tem a letra A maiúscula, mas eu vou copiar aqui. A gente vai ter outros exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho o A com acento agudo. Aqui eu tenho o A com o til. Então a gente tem algumas informações aqui que não vão pegar com essa fórmula. A gente pode adicionar, criar aí uma lista, né, uma matriz de caracteres a serem contados dentro da função substituir. Vou apagar aqui e deixar só a primeira para a gente alterar e copiar de novo depois. Entro aqui no inserir função e vou lá no substituir. Eu já tenho aqui uma letra A minúscula. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o ponto e vírgula. Entre aspas, eu vou colocar o A maiúsculo. Ponto e vírgula, entre aspas, o A com til. Ponto e vírgula, entre aspas, o A com acento. Fecho aspas e coloco isso aqui dentro de chaves. Então, o que eu criei aqui foi uma matriz com esses caracteres dentro da função substituir. Eu vou clicar em OK. Olha, continuou dando 2 aqui, que são as 2 letras A minúscula do começo. E ele criou uma matriz aqui. Para esse primeiro exemplo aqui, o resultado é 3, porque eu tenho letra A maiúscula e minúscula. Se no teu Excel ele não fez isso, de criar essa matriz aqui, despejando as informações, não tem problema. Porque aqui eu estou usando uma versão mais nova do Excel em que esse cálculo de matriz mudou. Então ele já cria essa matriz aqui, levando em consideração os caracteres que eu usei. Não tem problema, a gente vai acertar isso aqui no final. Por quê? Independente se você estiver usando a versão nova do Excel ou não, se ele distribuiu aqui, despejou aqui a matriz, a gente precisa fazer uma fórmula aqui na frente de agregação, que no caso é a soma. Eu preciso somar isso aqui, que vai dar 3, que é o que eu preciso aqui. Então, na primeira célula, eu vou colocar soma. Abro parêntese e fecho no final. Com isso, ele vai somar 2 da letra A minúscula com 1 da letra A minúscula. Vai dar 3. Enter. Agora eu tenho o resultado correto. E aquela matriz ali, você pode ir adicionando outros caracteres. Por exemplo, aqui a gente fez o A com til, o A com acento. Poderia ter essas mesmas informações, mas com o A maiúsculo. Ele não pegaria ali se tivesse. Então, só ir adicionando a ponto e vírgula, entre aspas. A gente pode ter o A aqui com acento maiúsculo e vai adicionando. Aqui eu digitei, você poderia selecionar também de um intervalo de células, sem problema nenhum. Ok, e vou puxar na alça aqui, ó.
Aqui tem 0, não tem nenhuma letra A. Aqui eu tenho uma, aqui tem 2, 3, ó, aqui tem 4, aqui tem 4 também. E só para título de exemplo, não quer dizer que só um caractere aqui, A com acento, você pode incluir outro aqui. Por exemplo, se eu quisesse A e E, colocaria aqui, ó, ponto e vírgula, entre aspas, o E. Enter. Bom, agora ele já contou 6. Tem a letra E 2 vezes. Puxo aqui. Da mesma forma, aqui o E maiúsculo ele não pega. Então você também pode ir lá e adicionar o E maiúsculo. E ele já vai pegar aqui no final, ó, deu 5. Então chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu a contar caracteres da célula. Fizemos 3 exemplos. O primeiro simples, para contar os caracteres da célula, com a função no carácter e o arrumar para tirar os espaços adicionais. O segundo exemplo, contando palavras, e aí a lógica é contar o total de caracteres e subtrair pelo total de caracteres sem espaço, somando um no final, pela última palavra. E o terceiro exemplo, uma contagem de caracteres específicos. E aqui tem uns detalhezinhos importantes. O primeiro aqui, você pode colocar caracteres, uma lista aqui, uma matriz de caracteres na função substituir, entre chaves. E para que funcione corretamente, você precisa agregar isso aqui depois. Eu usei a soma para ele somar essas informações. E o outro detalhe é que se você usa a versão mais nova do Excel, tem aquela questão de despejar a matriz. Não tem problema se ele fizer a princípio, depois que você colocar a soma, ele acerta e deixa somente em uma célula. Se você não tiver essa versão mais nova que não tem essa questão de despejar matrizes, aí só seguir normal, colocar também a soma no final aqui para que ele conte corretamente. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.